Boa noite a todos aqueles que chegaram depois. Que o Senhor possa assim nos abençoar. Meus amados irmãos, nesta noite nós temos uma palavra específica. Eu estava pensando com os meus botões que, biblicamente falando, não existe mensagem para ano novo. Existe mensagem para prosseguirmos na batalha. Isso existe. Não existe uma fórmula para apresentarmos à igreja de como eu vou adentrar para o ano de 2019. Existe uma palavra bíblica de como eu melhorar os meus caminhos. E nessa noite o Senhor coloca no meu coração o livro de Filipenses, uma carta escrita amorosamente por Paulo, uma igreja que foi fundada por Paulo, e Paulo em Roma, no cárcere, vai escrever essa carta. E os primeiros 2 capítulos são de alegria, porque ele se lembra com muita alegria e amor aos filipenses. Mas a mensagem que o Senhor coloca no meu coração nesta noite para a tua vida, para a minha vida, é: esquecendo, prosseguindo e alcançando, baseado no que Paulo vai instruir a igreja de Filipos. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, livro de Filipenses, capítulo 3, o versículo 12 ao versículo 16. Essa carta, depois de Paulo, das costumeiras saudações introdutórias de Paulo agora agradece a Deus pelos filipenses, e Paulo ora pelos filipenses. Ele passa então a assinalar que sua prisão ajudou na divulgação do Evangelho de Cristo, e ele aguarda, escrevendo os seus primeiros capítulos, ele aguarda ser liberto com resposta às orações dos filipenses. No capítulo 1 ele vai apresentar isso. Ele está aguardando ser liberto, e que as cadeias dele contribuíram para o crescimento do Evangelho. E baseado nas orações da igreja de Filipos, ele então aguarda que ele seja liberto através das orações dos santos. Nós vamos ler o versículo 12 ao 16, que está à base da nossa mensagem. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Todavia, andemos, continuemos, prossigamos, andando de acordo com aquilo que já alcançamos. Nós
dentro da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta aos Filipenses, trazendo as suas saudações, a sua alegria, dele se lembrar dos irmãos sempre nas orações, lembrar desta igreja que foi fundada por ele, de tamanho gozo e satisfação que ele tinha nas suas orações, e lembrar da igreja de Filipos. Mas a questão, o que está ocorrendo aqui, é que o apóstolo Paulo, ele está enfrentando, ou a igreja de Filipos está enfrentando oponentes dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja há oponentes, e que ele vai dizer, dentre esses capítulos, ele vai chamar de cães, vai chamar de impostores, vai chamar de obreiros falsos. Acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos da falsa circuncisão. Paulo, depois de ele dar a sua introdução no capítulo 1, no capítulo 2, ele chama a atenção da igreja de Filipos para o que está ocorrendo dentro da igreja de Filipos, contra a heresia que se está fermentando dentro da igreja de Filipos, dentro do problema causado dentro desta igreja. Ele fala acerca de contra os mestres. No capítulo 3, ele inicia falando desses falsos mestres, dessas falsas heresias, desses homens que estão introduzindo falsos ensinamentos, negando a eficácia do Evangelho de Cristo, negando a verdadeira circuncisão que era no coração. Paulo chama a atenção da igreja para esses filhos na fé, para esta igreja que foi fundada por ele, para que eles tomem bastante atenção. Ele vai dizer no versículo 3: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O apóstolo Paulo chama atenção e declara: nós que não confiamos na carne, nós que fomos salvos pela graça. Paulo está dizendo: não confiamos na carne, nós que não confiamos nos nossos próprios méritos, porque provavelmente existia judaizantes no meio da igreja de Filipos, provavelmente existia cristãos judaizantes que ainda não queriam aderir ao Cristo crucificado, não queriam aderir à verdadeira circuncisão, rejeitavam a pregação de Paulo. Nós vamos ver isso no livro de Romanos, nós veremos isso, esse problema acontecendo na carta de Romanos, a carta aos Gálatas também, nós vamos ver esse problema. E Paulo então, percebendo o grande risco que a igreja está ocorrendo, ele então vai trazer um alerta então no capítulo 3. Capítulo 3 ele muda o seu tom, ele vai chamar agora para a exortação: ei, tomem cuidado, preste atenção, acautelai-vos, tome cuidado com os cães, tome cuidado com os maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Ele não está falando com uma igreja, com um problema que está ocorrendo fora da igreja, ele está falando com uma igreja que foi fundada por ele e que o problema está introduzido dentro da igreja. Então Paulo chama a atenção: tome cuidado, porque nós é que somos a circuncisão. Ele está falando: tome cuidado, porque vocês não foram salvos por méritos, porque os que os judaizantes estão tentando introduzir à igreja, eles estão querendo desconsiderar a obra, a eficácia de Cristo, estão tentando introduzir os seus costumes, estão tentando introduzir os seus ensinamentos, trazendo, mostrando e apresentando a vocês que vocês devem passar pela circuncisão, que vocês devem observar toda a lei, cumprir toda a dieta judaica. Vocês precisam, estão tentando dizer a vocês que vocês só se tornarão verdadeiros cristãos se vocês na carne circuncidarem-se. Tome cuidado com isso. Esses mesmos judaizantes, eles já vinham desconsiderando a pregação de Paulo e colocando em dúvida a pregação de Paulo.
Eles já vinham desconsiderando tudo aquilo que Paulo já vinha ensinando aos gentios. Nós vamos ver isso lá em Romanos, em Gálatas. Eles já vinham tentando desconsiderar toda a pregação e todo o ensinamento de Paulo. Então Paulo, percebendo, ele vai exortar. Agora ele vai dizer aqui no versículo 4 do capítulo 3: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia. Paulo vai dizer quem ele é. Paulo vai dizer de onde ele veio. Se eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo chama a atenção agora e começa a mostrar, ele não está se exibindo, ele está mostrando que ele teria todo motivo para se gloriar na carne. Se gloriar na carne é aquilo que o acompanhava. Ele era um fariseu nato, ele era o entendido da lei nato. Não tinha pessoa como Paulo, que entendia da lei judaica, porque ele foi criado nesse meio, os seus pais o instruíram. Paulo, ele está dizendo: ei, aquilo que os judaizantes estão se gloriando, estão querendo firmar na carne, em seus méritos. Deixa eu apresentar aqui para vocês quem era Paulo antes de encontrar com Cristo. Deixa eu mostrar para você o meu currículo. Eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Paulo, agora deixa eu me apresentar a vocês. Eu teria todo motivo para me gloriar em toda a lei, em todo ensinamento, mas não foi isso. Eu fui chamado por Cristo, eu fui chamado no caminho, eu encontrei com Ele. É isso que Paulo está dizendo. Ei, não se atenta para os méritos dos judaizantes, não se atentam para a heresia dos judaizantes. Não foi para isso, porque eu teria todo motivo de me apoiar em todos os meus méritos, mas o que para mim era lucro. E agora ele apresenta, versículo 7, mas o que para mim era lucro, tudo como perda, mas para mim que era lucro, isto considero perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. O interessante é que agora ele apresenta quem ele era. Ele apresenta os méritos em Cristo, ele reconhece, agora ele vai dizer: mas para mim era lucro, isto considero perda por causa de Cristo. Ele está olhando para os méritos que ele tinha, ele está dizendo: não, isso para mim agora é perda. O que eu tenho agora de lucro é Cristo. Eu tenho isso como perda, tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Paulo está dizendo: ei, tudo isso que eu aprendi, aonde eu fui ensinado, do caminho, na linhagem que fui gerado, tudo isso eu tomo como perda. Isso não é mérito, isso não traz salvação, isso não me trará salvação. Eu tomo isso como perda por causa do quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é a suficiência do conhecimento de Cristo. Ele está dizendo que tudo aquilo que ele aprendeu, em tudo aquilo que ele foi ensinado, nada disso, o conhecimento de Cristo superabundou todos os méritos que ele tinha, e agora ele olha para esses méritos e tem como perda. E ele chama a atenção apresentando isso: mas por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. A grande questão aqui é das pessoas que lutam e brigam e correm para terem tantos méritos, para conquistar tantas coisas e tantas posições, que Paulo, com tanta posição que tem, com toda a prioridade que tinha, com toda a autoridade que tinha para sobrepor os judaizantes, porque ele deixa bem claro: vocês, é como alguém dissesse hoje: vocês, o que eu tenho, coloco vocês no bolso, vocês não têm nada, deixa eu mostrar para você quem eu era.
Vocês estão se achando? Vocês estão achando o Bam Bam Bam? O rei da cocada preta? Deixa eu mostrar para vocês quem eu era, da onde eu vim. Eu era fariseu, eu era fariseu de sangue, de carteirinha de formação. Eu não cheguei ontem aqui, eu sou hebreus dos hebreus. Vocês estão pensando o quê? Mas não é isso. E agora ele mostra, eu tomei como perda. Isso para mim não é nada, isso para mim é perda. Cristo é meu lucro. Depois que eu conheci a Cristo, tomei como perda tudo isso. O conhecimento de Cristo tira todo o nosso pedestal. O conhecimento de Cristo, quando chega a nós, ao homem pecador, derruba todo o ego, todo o achismo, derruba todo o peito estufado, achando que é alguma coisa. Aqui está um homem que era, na concepção judaica, era alguém, na visão judaica, era alguém, na lei judaica, era o cara que ia à frente e entrava nas casas dos cristãos e que dava ordem para limpar as casas dos cristãos e mandar prender os cristãos. Ele era o cara. Mas agora ele mostrando para os judaizantes que estão tentando inserir heresia dentro da igreja de Filipos, e do cárcere escreve esta carta dizendo: ei, tudo isso que eu apresentei a vocês eu tenho como perda, porque eu tive o conhecimento de Cristo, a sublimidade do conhecimento de Cristo. O que falta para o ser humano é o conhecimento de Cristo, é conhecer a Cristo. Ele vai dizer aqui no versículo 9: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ele está dizendo: e eu preciso ser achado nele, não tendo justiça própria, porque é exatamente isso que os judaizantes defendiam, a justiça própria. O que era a justiça própria? Os judaizantes ensinavam que eles, cumprindo a lei, cumprindo toda a dieta judaica, os judaizantes, eles afirmavam que toda a sua cultura e toda a regra de lei que eles cumpririam, eles então conseguiriam herdar a salvação. Essa briga já é de longas datas. Eles declaravam isso, que eles só seriam salvos porque eles cumpriam a lei. Mas Paulo está dizendo: não, eu fui achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo Jesus. Foi pela fé em Cristo Jesus que eu fui encontrado, que eu fui achado nele. Não foi por causa dos meus méritos, não foi por causa da minha linhagem, não. Eu fui achado nele, foi por causa da fé, foi por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário. Então eu fui encontrado, achado nele. Paulo está dizendo: eu estava perdido, e toda a lei e todo o currículo que eu apresentei a vocês, eu não fui achado nele, mas ele me achou, ele me encontrou. É por isso que nós estamos aqui. Você não está aqui por mérito seu, você não chegou até o final do ano por mérito seu, não é porque você orou mais, não é porque você consagrou mais, não é porque você leu a Bíblia o ano inteiro, leu toda a Bíblia. Você não permanece por causa dos méritos teu, você permanece por causa da fé, é por causa da obra em Cristo. A tua vida, ela anda de novidade em novidade de vida. Sabe por quê? Porque a obra de Cristo na cruz do Calvário se renova a cada amanhecer, na minha vida e na tua vida. Nós somos achados nele por causa da obra de Cristo. Eu fui achado nele, não foi pelos meus méritos, foi pela fé, pela justiça. Para conhecer, versículo 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Ele disse: para conhecer a Cristo na sua profundidade, ter esse conhecimento. A palavra conhecer, ela quer dizer ter a intimidade profunda com Cristo. E agora ele vai entrar
na soberana vocação. Ele vai falando e essa palavra está em movimento, e agora ele vai dizer no versículo 12, não que eu já o tenha alcançado, ele continua falando, para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E ele vai declarar, vai deixar bem claro, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. E ele deixa bem claro, eu não recebi ainda. Eu não estou dizendo para vocês que eu já sou melhor do que vocês, não é isso, mas eu estou procurando conhecer o poder da ressurreição e a comunhão dos sofrimentos. Paulo está dizendo, eu preciso conhecer esse poder, eu preciso ter a comunhão do sofrimento. Ele está deixando bem claro, eu preciso padecer por Cristo. Irmão, preste bem atenção aqui, é alguém que está preso. É alguém que está preso, está dizendo assim, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Ele está dizendo que ele entrou nesse processo porque ele quer padecer por Cristo. Ele quer fazer parte dos sofrimentos de Cristo. É alguém que está preso e que o seu ansejo, o que ele almeja é ser participante do sofrimento de Cristo. Não é alguém que está livre como eu e você. Não é alguém que tenha plena liberdade de pregar o evangelho numa praça e não levar um tiro no meio da testa. Não é alguém que está pregando numa praça e logo automaticamente é preso porque está pregando o evangelho. Não, é alguém que está preso, encarcerado, com todos os seus direitos suspensos, mas está dizendo, eu me glorio, eu lembro de vocês nas minhas orações. É alguém que está dizendo, ei, tome cuidado, acautelai-vos dos falsos mestres, dos falsos obreiros, dos falsos ensinadores. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, eu não fui salvo pelo mérito, foi pela fé. Mas de uma coisa eu sei, eu quero conhecer esse poder e eu quero participar dos sofrimentos de Cristo. Qual foi o nosso maior desejo no ano de 2018? O quanto nós padecemos e sofremos por Cristo, o quanto nós desejamos se parecer mais com Cristo, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele quer passar pelo sofrimento, ele quer conhecer o poder de Deus, para ver se de algum modo ele possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele diz, versículo 12, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para o alto, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então ele vai dizer agora, o versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é me esquecer das coisas que ficaram para trás. O que eu preciso esquecer? Eu preciso me esquecer dos pecados, eu preciso esquecer dos meus pecados que para trás ficam. O que eu preciso esquecer? Eu preciso esquecer das experiências desagradáveis que para trás ficam. É exatamente isso que Paulo está dizendo, versículo 13: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele está dizendo, eu quero esquecer das coisas que para trás ficaram, eu não quero me lembrar daquilo que fui, daquilo que vivi. Eu preciso me esquecer, eu preciso esquecer e abandonar tudo aquilo que vivi, abandonar o meu pecado. Eu preciso esquecer das
experiências desagradáveis que vivi no passado, das coisas que conquistamos no mundo quando estávamos diante de Deus. Eu preciso me esquecer daquelas coisas que conquistei quando estava diante de Deus, que não estava no centro da vontade de Deus. O apóstolo Paulo está declarando: eu vou me esquecer, porque tudo aquilo que eu conquistei não foi diante de Deus, não foi para Deus, não foi para a glória de Deus. Então eu preciso me esquecer, e eu vou me esquecendo. Eu convido você a adentrar o ano de 2019 se esquecendo daquele pecado que cometeu e que sofreu consequência por causa disso, se esquecendo das experiências desagradáveis que você viveu, assim como o apóstolo Paulo viveu na sua vida, se esquecendo das coisas que você conquistou, que não foi segundo Deus, e que penou, e que chorou, e que gemeu, porque não era segundo Deus. Paulo também está dizendo sobre isso, das suas metas conquistadas que não foram para a glória de Deus, pois ele disse: tudo isso eu tenho como perda, se esquecendo das coisas que realizamos para Deus, mas que já faz parte do passado. E tem gente que tem a mania de ficar lembrando: eu fiz isso para Deus, isso já é passado, isso está no memorial diante de Deus. O que nós precisamos esquecer dos nossos pecados, das nossas más experiências desagradáveis, se esquecer daquilo que conquistamos quando estávamos diante de Deus e que não foi para Deus, se esquecemos daquilo que realizamos para Deus, mas que já fazem parte do passado. Paulo deixa bem claro isso. Agora a grande questão é de como que devemos prosseguir. Ele vai dizer: então ele diz: irmão, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, não sou melhor do que vocês, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, que para trás ficam. E ele vai dizer: e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 14, ele está dizendo como que ele deve prosseguir. Primeiro, está declarando: eu devo prosseguir como um atleta, eu devo prosseguir como um soldado, eu devo prosseguir como um lavrador. Ele está dizendo: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele está dizendo: eu preciso continuar correndo, eu preciso dar continuidade para aquilo a qual eu fui alcançado. Ele está dizendo: eu não posso parar, uma vez que Cristo me alcançou, uma vez que eu fui achado nele, então eu preciso continuar correndo. O apóstolo Paulo, numa certa feita, vai falar sobre o atleta de Cristo. Ele vai falar da coroa corruptível e da coroa incorruptível, aqueles que correm por uma única coroa e aqueles que correm para uma coroa incorruptível. E é exatamente isso que ele está dizendo: eu estou correndo, eu preciso correr como atleta, eu preciso caminhar como um soldado, e eu preciso andar como um lavrador. Como atleta, ele vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 ao 25. Como soldado, ele vai falar lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 ao 5. E como lavrador, ele vai dizer lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, e Tiago capítulo 5, versículo 7 e 8. Ele vai declarar de que como um cristão deve prosseguir na sua vida cristã. Ele está dizendo: eu continuo correndo, eu continuo prosseguindo. Há pessoas que param, que desistem da sua caminhada, há pessoas que param no meio do caminho. Ele está dizendo diferente: não, igreja, continue andando, continue prosseguindo, continue correndo para o alvo, por aquilo que vocês foram conquistados pela fé que uma vez foi dada a vocês. Não parem. Nós vamos entrar 2019, entre com mais vigor, com mais força, com mais coragem. Faça aquilo que você não fez no ano 2018. Ore um pouco mais, leia a Bíblia um pouco mais, participe mais, visite mais as pessoas, tenha mais misericórdia, mais compaixão, participe mais dos cultos,
Coloque os cultos mais no projeto de vida teu. Não deixe os cultos para o último plano na sua vida. Faça um pouquinho mais, anda um pouquinho mais, corre um pouquinho mais. O Espírito Santo vai te ajudar, porque Ele estará conosco até a consumação do século. É alguém que está em cadeias, dizendo para mim e para você nessa noite: vai um pouquinho mais, anda mais um pouquinho, corre um pouquinho mais. Tu és um atleta, soldado, lavrador, o campo está verde, vamos trabalhar um pouco mais. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Deus conta comigo, com você. Vamos caminhar um pouquinho mais. Vamos abandonar mais um pouco o nosso ego, as nossas vontades, os nossos desejos. Vamos deixar de olhar um pouco mais para o umbigo e olhar um pouco mais para a obra de Deus. Ande um pouco mais em 2019. Faça um pouco mais. Se doe um pouco mais. Se entregue um pouco mais. Se curve um pouco mais. Ame um pouco mais. Chore um pouco mais. Interceda um pouco mais. Quantas vezes você dobrou o teu joelho para orar com o teu irmão aqui do lado? Faça isso um pouco mais no ano 2019. Não promete nada não, que a gente promete e não cumpre. Não promete que você vai ler a Bíblia durante o ano inteiro, que você não vai ler. Não promete que você vai orar 5 horas de joelho aqui, que você não vai orar. Faça aquilo que está diante das suas forças. Você só vai conseguir diante da graça de Cristo. Se você colocar o teu eu na frente, você não vai conseguir fazer nada. Sabe por que o apóstolo Paulo está conseguindo enviar uma carta como essa dentro de uma prisão? Porque Paulo está superabundando de graça. Porque a vontade dele não é fazer a vontade dele, é a vontade do Pai. A vontade dele não é dele, é do Pai. Ele está dizendo: eu estou buscando sofrer por amor a Cristo. Eu quero conhecer o poder de Deus. Então eu vou continuar correndo, andando, lutando por aquilo que eu fui conquistado. Cristo me conquistou e eu vou continuar indo de encontro a Cristo Jesus. Esqueça o que passou. Prossiga. E para nós encerrarmos, para onde devemos prosseguir? Ele vai dizer aqui bem claro. Olha o versículo 12 comigo novamente. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele está dizendo: eu prossigo para Cristo. É para Cristo que eu vou. É para Ele que eu vou. Ele vai dizer: para onde eu prossigo? Para o alvo. Olha comigo o versículo 14. Prossigo para o alvo. Eu tenho um objetivo, eu tenho um plano, eu tenho um propósito. Eu já sei em que direção eu vou. Preste bem atenção nisso. Ele está dizendo: eu sei qual é a direção que eu vou, eu sei qual é o meu alvo. Ele vai dizer: eu sei qual é o meu propósito. Versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. O apóstolo Paulo, ele tem uma direção. O apóstolo Paulo, ele tem um alvo. E o apóstolo Paulo, ele tem um propósito. Então ele tem o que? Direção. Repita comigo: direção. Ele tem o que mais? E terceiro, propósito. O apóstolo Paulo não estava brincando de ser cristão. E ele deixa bem claro: eu prossigo para onde eu devo prosseguir. Eu devo prosseguir em direção a Cristo. Eu tenho um alvo que é Cristo. E eu tenho um propósito para aquilo que eu fui vocacionado. Irmão, todos nós temos um propósito. Você e eu fomos vocacionados. É exatamente isso que ele está dizendo. E o que temos que alcançar? O que temos que alcançar, ele vai dizer: o prêmio da soberano, vocação prometida por Cristo. Prossigo para o alvo. Para o quê? Para alcançar
o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele prossegue para o alvo para receber a maturidade cristã, para receber a iluminação. Olha o que ele vai dizer: todos pois, versículo 15, todos pois que somos perfeitos, tenhamos esses sentimentos, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ele está dizendo: permanecemos, que a graça para desfrutarmos com gratidão daquilo que temos experimentado em Cristo Jesus. Nós devemos ir em direção a Cristo, nós devemos ter um alvo e nós devemos ter um propósito para o ano de 2019. O apóstolo Paulo tinha uma direção, o apóstolo Paulo tinha um alvo, o apóstolo Paulo tinha um propósito, e no final ele vai encerrar isso aqui: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo está falando de gratidão. Seja grato. Paulo está dizendo: sejam gratos por aquilo que vocês já alcançaram. Você sabe o que você alcançou? Salvação. O privilégio de estar aqui nessa noite, de ouvir a palavra de Deus. Salvação. Você recebeu, você foi alcançado, você foi livre da condenação eterna. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Aquilo que eu preguei a vocês, valorizem, sejam gratos pelas experiências graciosas de Cristo Jesus que vocês têm experimentado. Eu acredito que há pessoas que vão entrar crentes em Jesus, que entrarão em 2019 como que se não tem propósito, não tem alvo, não tem objetivo. Ele vai continuar do mesmo jeito que estava em 2018 e às vezes até pior, porque ele não entendeu que ele foi salvo para ser luz, sal da terra, que ele foi salvo para dar continuidade na salvação a qual ele foi encontrado por Cristo. Paulo está dizendo: eu vou continuar minha vida cristã, eu vou avançar, porque um dia, como Cristo ressuscitou, eu também quero ser ressuscitado. Eu vou sofrer sim, não importa, mas eu quero passar pelo sofrimento, porque aí depois ele vai falar: porque eu trago no corpo as marcas de Cristo, eu trago no meu corpo. Eu não sou um cristão que vive artificialmente, não, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Que nosso alvo para 2019 seja trazer no nosso corpo as marcas de Cristo, é viver mais, é se entregar mais, e sermos gratos por aquilo que já recebemos em Cristo. Toda graça, toda bênção, toda misericórdia, todo perdão que já recebemos em Cristo Jesus, que possamos alcançar a cada dia em Cristo Jesus.